Dr. Manuel Cardoso, que é membro do Secretariado Diocesano da Pastoral da Cultura e também do Turismo da Diocese de Bragança-Miranda. Está neste organismo dando o seu contributo e procurando também impulsionar aquilo que são as características desta diocese, naquilo que é a evangelização, chegando a novos públicos, mas também cimentando aquilo que são as características desta região. Eu perguntava-lhe, esta quadra aí na Diocese de Bragança-Miranda cheira aqui. Eu tenho um cheiro característico daí, não sei se me vai corrigir ou não, que é o cheiro a lenha, à lareira. É muito isso. É? É muito isso porque nós temos um ditado cá que é anda o inverno por onde andar, no Natal cá vem parar. E, portanto, o inverno, não é, há de chegar na altura do Natal. Este ano ainda não tivemos temperaturas muito frias, ainda não tivemos geadas, mas já quase todos estamos de lareira acesa, é evidente. E, portanto, o cheiro da lareira é característico de um ciclo, que é o ciclo do inverno. De facto, o Natal está inserido e é o ponto alto do nosso ciclo do inverno. Começa mais ou menos naquilo que são as festas relacionadas com os fiéis, no início de novembro, depois do São Martinho, enfim. Agora estamos no período do Advento. E há um bocadinho um certo sentido de que o Natal já começou, porque em alguns sítios já se começou a ir buscar o musgo para fazer os presépios, noutros sítios a tratar de arranjar as árvores, os pinheiros ou os zimbros. Em algumas aldeias usam zimbros em vez de pinheiros para fazer a árvore de Natal, e portanto já se começou de alguma maneira a fazer alguns preparativos de Natal. Este ano com um sentido diferente e com uma noção da importância do Natal de maneira diferente. Agora, isso que diz de cheirar a lenha, de cheirar a queimado, tem muita razão, porque praticamente todas estas festas de inverno são feitas à volta da fogueira, são feitas com uma grande fogueira, existe mesmo uma grande fogueira do Natal, e portanto isso faz parte, esse cheiro e o significado de acender uma fogueira numa altura menos luminosa do ano, de dar luz a uma altura menos luminosa, é um grande sentido de facto de Natal, tem toda a razão em falar nisso. O que significa também a luz, porque é uma luz também, além do aquecer, por causa das temperaturas frias, mas é a luz também, e neste caso para os cristãos é a luz que nasce. Exatamente, é a luz que nasce. Há um poeta, meu amigo António Pires Cabral, que diz que o Natal é a límpida presença de Cristo regressado por um dia. E é muito engraçado ser ele, ainda por cima, a dizer uma coisa destas. Transmite, de facto, aquilo que é a existência do dia de Natal, mas à volta da fogueira. Ele tem um conto muito interessante, situado, uma história muito interessante, situada à volta da fogueira de uma terra onde ele tinha ido passar o Natal há uns anos atrás, que era Grijó, ao pé de Macedo de Cavaleiros, e em que ele vai falando nos diferentes significados da fogueira de Natal, e um deles é precisamente a luz, um deles é o facto de se fazer luz no meio da noite, de se fazer luz no meio da noite escura. Essa fogueira, que é uma fogueira que não é feita por uma pessoa, é feita pela comunidade. Portanto, a fogueira aqui da aldeia onde eu estou, que é Latães, é uma fogueira que demora uma série de dias a preparar. As pessoas vão com tratores, vão com gabelas de lenha, vão fazendo um monte de lenha para acender na noite de Natal, conforme os anos. Se estiver a chover muito nessa noite, fica para a noite de Ano Novo ou para a noite do Dia de Reis, mas essa fogueira, que é a conhecida fogueira do Natal, é uma fogueira de facto muito importante, porque depois as pessoas, independentemente até de andarem zangadas ou não durante o ano, vão se juntar nessa noite à volta da fogueira. Sim senhora, a beber também uns copos, a dizer umas graças, a contar umas coisas, mas essa fogueira é de facto uma fogueira importante. Em muitas aldeias, a fogueira é acesa depois da missa do galo, depois da missa da noite de Natal. E em algumas aldeias fazia-se no próprio adro. Em Miranda era uma fogueira monumental, que ainda é feita há alguns anos, em frente à Sé, em que é uma pirâmide de cavacos autêntica que ali está, que pegam fogo e que se vê a quilómetros e quilómetros de distância o clarão daquela fogueira. E, portanto, estas fogueiras são umas fogueiras com enorme significado, dão calor, dão luz, proporcionam um momento, são fogueiras comemorativas, são evocativas daquilo que era a fogueira que os pastores utilizavam e que os próprios magos também estiveram junto do presépio de Belém, e portanto acho que a fogueira é muito importante. E acredita que, tendo em conta essa simbologia, mas também o contexto que vivemos neste ano,
será possível e desejável manter essa tradição das fogueiras, uma vez que também se realizam ao ar livre e, portanto, até permite haver algum distanciamento e algum ar fresco, digamos assim. Elas têm essa simbologia também de reunir uma comunidade e nesta altura isso também é importante. E de juntar duas coisas. As fogueiras são muito também qualquer coisa que nos veio da história, ainda da história pré-cristã e de alguma maneira há quem diga que são manifestações pagãs. Seja o que for, é um ponto de encontro entre aquilo que é pagão e cristão, é um ponto de encontro entre aquilo que é sagrado e que é profano. Aliás, precisamente a fronteira para onde veio o menino Jesus e que Cristo veio. Cristo não veio para o meio dos convertidos. Cristo veio para o meio daqueles que não estavam convertidos e a tentar convertê-los. E, portanto, acho que até aí a fogueira é um momento de congregador de pessoas com imensos pontos de vista diferentes, com crenças diferentes, com atitudes diferentes perante a vida, mas que nessa noite, simbolicamente na noite de Natal e no período de Natal, estão todos juntos. Isso vem de facto sublinhar uma importância enorme àquilo que é o sentido de comunidade, o sentido de família e o sentido de pertença que existe nesta zona do país. Creio que até será a coisa mais diferenciadora que nós temos em relação ao resto do país. É o facto de, apesar de podermos andar de candeias às avessas durante uma parte do ano, nesta altura do ano, em volta da fogueira, em volta do Natal, nós estamos de facto todos juntos. Haverá naturalmente também produtos típicos que se procura ter nas mesas. Imagino que o mel seja um deles, as amêndoas talvez também. Não sei se me quer olhar para uma mesa natalícia de Bragança Miranda e falar-me um bocadinho dessas tradições e dessa riqueza. Isso também é, por acaso, muitíssimo interessante porque há um denominador comum, independentemente das classes sociais ou das categorias sociais a que as pessoas pertençam, há um denominador comum naquilo que é a ceia de Natal. É parte da evolução dos tempos em que havia uma abstinência mais rigorosa nesses dias, assim, hoje veio o hábito de ser uma ceia de Natal na qual praticamente não há carne, o que existe é peixe, existe bacalhau, existe polvo, que é um polvo que normalmente é cozido e depois é passado por ovo frito com ovo. Existem as couves pencas, que é uma couve importantíssima nesta altura do ano na nossa economia doméstica. Existe a couve penca, existem as batatas cozidas com rábanos, que também não podem faltar nesse prato, e depois existem as sobremesas. E as sobremesas são de facto umas sobremesas próprias para vencer o frio. São umas sobremesas doces, são as rabanadas, são as filhós, são os sonhos, são maçãs assadas. É muito interessante que em muitas aldeias ainda se usa assar as maçãs para a ceia de Natal e que dá um perfume característico a quem entra dentro de casa, porque o cheiro da maçã assada fica a pairar no ar. Naquela zona de Moncorvo e Freixo, que é a zona mais mediterrânica desta parte de trás dos montes, onde nós temos muita amêndoa, de facto existem os doces com amêndoas. Existem doces com amêndoas e uns doces de ovos, característicos desta altura do ano, não poderia deixar de ser, e que são de facto muito importantes. Depois, existe aqui ainda uma tradição relacionada com o Natal, que em algumas aldeias ainda lhe chamam mesmo a mesa de Santo Estevão, que é, depois do dia de Natal, uma mesa comunitária que se faz na aldeia, onde aí sim já aparecem carnes, já aparecem os enchidos e o fumeiro típico desta época do ano e em que são convidadas todas as pessoas em comunidade a vir fazer uma grande almoçarada. Agora, há uma coisa interessante nisto tudo, é que há uma vontade de fazer com que algumas coisas tenham sentido para ficar a perdurar durante o ano. E existe um hábito que em algumas aldeias em algumas terras é no dia de Natal, noutras terras é no dia de Ano Novo, ou então no dia de Reis, ou no primeiro domingo depois de Natal, a seguir à primeira missa que existe nesse domingo, em que aparece uma espécie de andor que é uma pirâmide de madeira, que é transportada por uns homens, na qual estão armados uma série de bolos, que são os chamados calços, ou as bolas, ou as roscas de Natal, que é uma espécie de pão doce, e que estão pendurados ali e que vão ser arrematados
num leilão em que cada pessoa tenta dar mais dinheiro do que o vizinho para tentar ficar com uns, e que alguns são comidos logo ali enquanto se está a fazer o leilão, etc. O leilão é também um momento comunitário muito interessante, porque também se contam histórias e anedotas e vão-se dizendo umas graças, e ao microfone vão dizendo assim algumas coisas para tentar cativar as pessoas a desembolsar mais 10 ou 15 euros para dar por uma rosca ou por um bolo desses, e esse dinheiro reverte para aquilo que vai ser a festa do padroeiro do ano da terra. Portanto, é interessante ser nesta altura que é feita essa armatação. Previamente, é engraçado que antes da armatação ser feita, naquelas aldeias onde esteja presente o padre normalmente abençoa esse charolo ou ramo, que é que nós chamamos esse conjunto, essa pirâmide, abençoa para serem leiloados a seguir. Se isto se passar alguns dias já depois do Natal, além dos bolos também são leiloados chouriços, carne que veio das salgadeiras, embora hoje em dia já não se usem muitas salgadeiras, mas algumas carnes de salgadeira, etc., também são leiloadas, e depois o produto do leilão é para a festa, é para os mordomos que têm a festa do ano, e normalmente aquilo que é leiloado é comido também logo ali. Muitas vezes a própria fogueira serve para ir assando algumas coisas e fazendo ali alguns petiscos que são ali comidos com vinho, e com vinho do Porto, e com vinho fino, etc. Há uma versão urbana disto que eu estou a dizer e que é engraçado, que é, por exemplo, em Macedo de Cavaleiros, noutras aldeias também se passa isso, e noutras cidades e vilas daqui da zona também se passa isso, que é no fim da missa do galo, as pessoas vão sair e saem cá para fora, e normalmente há o contraste entre a temperatura que estava lá dentro e a temperatura que está cá fora, e ao chegar cá fora há grupos ou de escoteiros ou de outros voluntários da paróquia ou assim, que oferecem bolos secos, que oferecem fatias de bolo, que oferecem cacau quente ou vinho do Porto a beber. E é sempre com grande satisfação. Muitas vezes as pessoas participam depois e partilham ali ainda uns momentos antes de ir para casa, cada um para as suas ceias, de alguma maneira estão aí nessa versão mais urbana daquilo que seria uma ceia comunitária. É muito interessante porque aquilo que o Dr. Manuel Cardoso descreve tem marcas de generosidade e partilha muito grandes, que se percebe neste sentido comunitário, mas que num tu a tu parece que ninguém passa fome, que ninguém fica de fora desta grande ceia. É uma época do ano em que há uma grande inclusão. Embora de facto haja aqui na memória das pessoas e na memória coletiva momentos de grandes dificuldades porque passaram muitas famílias e algumas passam agora, mas o que é certo é que vivemos uma altura do ano de grande partilha, de grande inclusão e de grandes contactos. Em conversa cá em casa muitas vezes sobre este tipo de temas, a minha mulher chama a atenção para uma coisa. A minha mulher não é transmontana, veio para cá, de forma que é muito mais sensível a algumas das coisas que nós fazemos do que se fosse transmontana. E, portanto, ela acha que nós, os transmontanos, somos um bocadinho um povo em movimento, porque temos sempre imensa gente que está nas cidades e que depois, nestes momentos, no Natal, por exemplo, vem à terra. Temos imensa gente que está em França e que, agora na altura do Natal, virá à terra. Imensa gente que está em Espanha, enfim, estamos partidos, é um povo que está em movimento. Mas é engraçado que o Natal passou-se precisamente com um grande povo em movimento, porque havia, segundo ela, o movimento das pessoas para irem fazer o recenseamento que o imperador do Império Romano tinha mandado fazer, o movimento de Nossa Senhora e São José, que tinham ido para Belém, que não era a terra deles, para se poderem recensear, o movimento da estrela, o movimento dos pastores, o movimento dos reis magos, e portanto estava tudo em movimento. No Natal está toda a gente em movimento, tal como nós transmontanos no Natal, então estamos em movimento e estamos também em movimento para fazer essa partilha. Na realidade, os transmontanos somos muito feitos de movimento, nós não paramos muito quietos ao longo da vida, exatamente no mesmo sítio, temos a mania de andar sempre de um lado para o outro. É um bocadinho também aquilo que faz falta na nossa vida. Nós temos que ter a vida preparada para o movimento e temos que ter, no fundo, a nossa alma preparada para o movimento. Ficar quieto é que seria mau, e neste caso o movimento de Natal é uma boa altura para nós irmos ao encontro dos outros, em movimento. E eu perguntava-lhe precisamente como é que antecipa esta dinâmica tão marcada nesta altura, tão marcada este ano pela pandemia, como é que antecipa este movimento solidário também? Naturalmente, algumas famílias terão mais dificuldades em se reunir, algumas famílias terão mais dificuldades económicas,
por causa deste contexto que vivemos, alguns perderam rendimentos, perderam trabalho. De que forma é que antecipa também que este movimento solidário e de formar uma família para que se procure que ninguém fique para trás, se vá vivenciar na Diocese de Bragança-Miranda? Olha, eu acho que é muito importante nós estarmos atentos àquilo que são os nossos vizinhos, porque não podemos estar à espera só daquelas formas de organizadas de ajudar os outros. Bem, sei que há as formas organizadas, há a Cáritas e há os movimentos paroquiais que se dedicam a esse tipo de atividade. Mas, independentemente disso, acho que todos nós, individualmente, temos a obrigação de olhar para o próximo, para aquele que nos está mais próximo. E, portanto, isso pode ser a coisa mais importante a fazer. Nós temos visto que as paróquias estão a fazer um grande esforço no sentido de ajudarem as pessoas. Há um grande esforço no sentido de ter a percepção daquilo que se está a passar. Por um lado, aqui há uma grande comunicação entre as paróquias e as autoridades civis e, portanto, há de facto, tem sido possível de articular, em alguns casos que são do meu conhecimento, articular esse tipo de prestação de assistência aos demais, mas penso que nós devemos estar atentos ao nosso vizinho, devemos estar atentos à nossa família, aos nossos parentes, devemos estar atentos àqueles que nos são mais próximos, no sentido de, naquilo que pudermos, lhes podermos valer, porque de facto nós não sabemos se amanhã não chegará o nosso dia de precisar de ajuda também, e independentemente disso, o amor começa aí, a caridade começa aí, e nós estamos numa altura em que necessitamos imenso de uma grande atenção de uns para com os outros, uma grande consideração e uma grande atenção de uns para... Em Moncorvo há uma coisa relacionada com o Natal que então é imperdível se um dia vier cá, que é um retábulo, um pequenino retábulo do século XIV, XV, é flamengo, está na Igreja Matriz de Moncorvo e chama-se a Santa Parentela. E então está lá toda a Santa Parentela da família da Santa Ana e Nossa Senhora e o Menino Jesus, evidentemente. E é muito, muito, muito interessante. Aliás, há duas coisas desse ponto de vista que são imperdíveis se vier cá acima. Uma é essa lá em Moncorvo, que é uma obra de arte notável, é incrível, uma coisa relativamente pequena, mas uma coisa notável. E outra é um presépio extraordinário do século XVIII que existe numa igreja, numa aldeia, que é a Igreja de Nossa Senhora dos Reis, uma aldeia chamada Lama Longa, que fica ali entre Macedo de Cabeleiros e Tordo na Chama, e em que tem um presépio do século XVIII também extraordinário, que é uma coisa incrível, absolutamente inesperado nesta zona de Trás-os-Montes.